tá mais bonito mesmo. Agora você tá Micael Maia Rodrigues. Não, na hora que cheguei, achei que ele era americano, cara. Aqueles Amish, tá ligado? Caralho, esse louco aí, Só mano. faltou o cuspir o fumo. Certo? Certo. Tá melhor? Não parecia, né? E aí, moçada, bom dia. 30 de abril de 2025. Em tese, a gente ia sair amanhã pro Alasca. Mas, como o Pedro falou aqui, a gente tá na Caverna do Dragão, velho. Então, pra vocês terem uma ideia, eu acabei de pegar aqui, ó, o cilindro da Índia, tá dentro daquela caixa, aqui, ó, atrás de mim, na moto do Gurgel. Eu recebi ontem à noite, ele chegou com um dia de antecedência. Obrigado, Rafa Morelli, aí, por fazer o corre. E nós estamos indo agora para Gainesville para fazer algumas coisas. E uma delas é levar esse cilindro, fazer as medidas que a gente precisa fazer lá com o TED. A gente não tem o torque plate aqui e também não tem as ferramentas para trabalhar no cilindro, enfim. E vamos testar a moto Mica. E tudo começou quando o Pedro me ligou e eu olhei uma chamada da Gorillaz Garage. Eu falei, pô, bacana. Aí trocamos uma ideia e tal. Ele falou que tava vindo pra cá fazer um curso. Disse que ia descer em Atlanta. Eu falei, pô, bacana, vamos se ver, vamos trombar aí, vamos trocar uma ideia, se conhecer melhor. Aí nós fizemos a live domingo passado, né? Tá salva no canal do Gorillaz Garage. E o Pedro perguntou se eu precisava de alguma ajuda. Eu falei, cara, a ajuda é sempre bem-vinda, né? E eu seria idiota se eu dissesse que não precisaria de ajuda. Pô, o que eu posso fazer para ajudar? Eu falei, bom, cara, a gente tem a Índia que está sem peça, a moto da Pri está praticamente pronta, o foco é a moto Mica. E aí o que precisava fazer? Trocar um carburador e acertar a moto, que ela estava com sintomas de falta de combustível, corte de giro, enfim, um misto de coisas assim que a gente não acertava a moto. E aí compramos o carburador SS, o Mica já queria um SS. Compramos o SS, o SS chegou junto com o Pedro. E aí o Pedrão encarou o desafio de trocar um carburador. E aí, Pedrão, conta pra nós aí como é que foi como é que foi esse trampo, essa experiência. Mas eu gostaria que você dissesse assim, cara, com sinceridade, qual foi a tua experiência como profissional, lidando numa situação com uma moto antiga, clássica e tal, diante de uma situação onde nós estamos aí saindo para uma viagem para o Alasca e a gente não se conhecer pessoalmente, você vir aqui na maior boa vontade para ajudar, enfim, e foi bacana porque a moto tá aqui agora e nós estamos saindo para testar. Mas enfim, Pedrão, com você, velho, diz aí, qual que foi a tua experiência de estar participando? Porque agora você faz parte do rolê, brother. Não tem como dizer que o Pedro da Gorillaz não faz parte do rolê, né? E foi muito legal porque nós criamos um vínculo aqui entre nós três, certo? Sim. Criamos uma amizade de 3 pessoas que não se conheciam. Eu e o Mica, a gente está se conhecendo, nunca tinha sentado para tomar uma, para conversar com o Pedro, enfim. Conta pra nós aí, brother, qual foi? Cara, eu acho que foi uma das experiências mais... uma mistura de êxtase, de dúvida, de extremos de sentimentos, algo corriqueiro de um dia a dia se tornar um negócio tão grande e intenso que foi. Como ele falou, vim aqui, qual que era o plano inicial? Sempre viajo, tem algumas, por exemplo, amanhã eu preciso partir para o Tennessee para fazer o curso, aliás hoje, né, porque amanhã começa às 8 da manhã o curso. Então era o que? Provavelmente, bom, bati aqui, vou dar uma mão, provavelmente um dia, vou me despedir dos caras, pegar a estrada é a próxima coisa que eu vou trombar, né?
Geralmente eu vivo nessas ideias, né? Algumas datas fixas e até lá. Só que, sei lá, o destino, Deus quis que não fosse só ali umas 2 horas de trabalho para trocar um carburador e acertar. Veio o carburador novo, zero, montei tudo naquele carinho, trocando ideias, conhecendo e tal. Um serviço simples, porém, né, detalhe. Ligamos a moto, começamos a testar, andamos algumas vezes com a moto, desconfiamos de outros problemas, fomos acertando o carburador e tal, até que terminou o dia. Isso aí em torno de talvez 1h30 da manhã, beleza. Fomos na Harley e tal, beleza, tudo se conhecendo, trocando ideia, trocando experiências. Aí no dia seguinte, na hora de dar partida na moto, aconteceu a coisa mais impressionante e assustadora para um mecânico. Na partida o motor travou. Obviamente, após você executar um serviço, você sempre automaticamente já revisa aquele serviço na cabeça e o que foi feito de errado, que na hora que virou o motor travou o pistão em cima. E aí você já tem aquele sentimento desesperador, né? Os caras confiando no seu trabalho, prontos para sair ali, e obviamente a moral toda cai, um desespero. Olhamos com uma câmera, viu uma marca no pistão, mas nada na câmara de combustão. Bom, vamos ver pelo mais fácil. Abriu primária, não é nada nada travando contra-choque, nada. Abriu ali a parte de comando, tudo beleza. Aí que bate o maior desespero, vai ter que abrir o motor. Aí eu acho que o sentimento deles, porra, o cara veio aqui, era só trocar um carburador, olha o que aconteceu. E agora a gente depende da ajuda desse cara para consertar isso, porque a gente não tem tempo de colocar mais uma moto na fila das coisas, né, no cronograma. Então o cara que em primeiro momento causou vai ter que resolver e vai ter que confiar nele. Primeira coisa que pensa, soltou algum parafuso do carburador. Cara, eu abri na frente do Mica, fiz questão na hora de abrir. Mica, olha aqui, ó. Todos os parafusos no carburador. Nenhum faltando. Na hora que abriu, o parafuso é zero que estava dentro do motor. E andamos 2 dias com a moto. A hipótese é que talvez esteja aquele parafuso tenha vindo dentro do túnel de ventilação da cuba, de respiro da cuba. Porque é um parafuso da SS. A gente viu o formato dele, tudo é muito semelhante. Inclusive tem um parafuso no carburador que estava nele na hora, que é igualzinho. Tem até uma foto, os 2 parafusos juntos são iguaizinhos. Então você vê que é um parafuso da SS, só que todos os parafusos estavam no seu devido lugar. Na hora de desmontar o motor, fiz questão de desmontar, colocando tudo, ó, vamos com o manual. Todos os parafusos que tem descrito no manual estão no carburador, não soltou. E aí fica aquela, de onde veio esse parafuso? E agora? E agora, como eu costumo fazer as coisas, não tem que pensar, tem que fazer. Eu vou desmontar esse motor inteiro e vamos montar. Por aquelas coisas da vida, da aleatoriedade que eu vivo, a pior experiência que eu estava tendo na questão de acontecer, se tornou na experiência mais louca, de conhecer mais dos dois, de conhecer mais da situação, de estar no interior da Geórgia, numa garagem de um ex-corredor de moto, tá cheio de motos 2 tempos ali de circuito, o cara campeão, troféu, e a gente tá na garagem do cara, com recurso limitado, comendo pizza, tem a porra de um som ligado que não desliga, cara. Cara, são 24 horas esse som ligado, não repete uma música.
Cara, e daí é um looping infinito de 3 dias dentro dessa garagem. E porra, toda vez que eu viajo no Brasil, viajo com o meu clube e tal, sempre quando chego na cidade eu vou numa oficina. E às vezes passo toda essa viagem dentro de uma oficina, consertando as motos do clube. O tesão da minha vida é consertar a moto. E porra, cara, que doideira, cara. Não, e no paralelo, Que doideira, cara. muito louco, porque assim, imagina eu nessa situação, né, Da sua ótica, né? da minha ótica, vendo o que estava acontecendo. E tipo assim, não sou leigo, né, não sou profissional como o Pedro, mas não sou leigo. E percebi que tipo, não foi um erro do cara. A ponta dos parafusos estava lá. Eu vi a montagem, porque eu tô montando um outro motor do outro lado. Eu não podia parar para montar, para ir lá. De vez em quando eu passava por ali, porque eu sei então as ferramentas e tal, né? Teoricamente é a minha garagem, mas é a garagem Steve. E lidar com mica. E quando viu aquela situação, enquanto eu e o Pedro tava conversando sobre as possibilidades, Soluções, né? eliminando probabilidades e tentando entender o que estava acontecendo e sabendo desde o início que a conclusão seria, o desfecho de tudo isso seria abrir o motor, olhando um para o outro e nós dois numa sintonia ali em volta da moto, percebendo o Mica desesperado, olhando sem palavras, né? E tipo assim, o Mica tá aqui com a gente já faz uma semana e meia praticamente. E ele tá vivendo comigo, como que eu posso dizer, o que o Pedro viveu agora. E o cansaço, né? A cobrança externa. E a gente está administrando de uma forma tranquila, de uma forma bacana, e a coisa está acontecendo. E eu tinha que entender o que estava acontecendo na cabeça dele. Entender o que estava acontecendo na cabeça dele e tentar segurar o que estava acontecendo na minha cabeça. Porque, porra, não conheço o cara veio aqui e trava meu motor, velho. Que porra é essa, velho? Mas Primeiro calma, pensamento. primeiro pensamento. Aí calma, vamos tentar analisar o contexto e vamos tentar analisar as pessoas. E eu ali do lado, lá atrás do elevador com a FX. Abre, velho. Abre. E coincidentemente, o segundo cilindro do Mica estava babando na junta do pé de cilindro. E essa moto, como vocês sabem, que é essa moto aqui, a marrenta, ela foi feito o motor inteiro zero na concessionária Harley Davidson, não sei qual, mas isso foi feito em 2011, então nós estamos aí há 14 anos atrás. Que a moto rodou apenas 2.000 milhas. Então assim, e nós estamos entendendo a moto e adequando a moto que a gente precisa. E aí, Mica, eu queria saber de você, brother, qual foi, brother? Você chegou nos Estados Unidos, uma avalanche de informação, pegou onda com a gente, tá surfando o rolê, tá remando o rolê, tá encarando o que tá aparecendo. A viagem nem começou ainda, velho. Pode ser que nada disso, não vou falar isso porque eu sei que é mentira, mas enfim, como foi a tua experiência, brother? Qual foi os sentimentos que você teve, as dúvidas? Qual foi o que você pensou naquele momento, no que estava rolando? Cara, o que tá rolando aqui, o que tá rolando no projeto, desde quando eu cheguei aqui, Muito mais alto nisso, talvez não pegue. é uma coisa muito intensa, uma coisa com uma energia que só quem tá dentro do negócio para sentir a vibração que está acontecendo aqui. Então, como o Pedro falou, botemos todas as peças em cima da mesa e tal, tudo beleza, foi feito, checado os parafusos, tudo, foi montado o carburador. Primeiramente não desceu combustível. Tem essa... Primeiramente foi montado e não desceu combustível. Peraí, entrada de ar, o que é? Parecia que tinha Tava obstruído. Onde Tava a gente obstruído. imagina que talvez tivesse esse parafuso,
era no túnel de ventilação, que é um respiro da cuba que permite que desça a gasolina. E daí, pá, dá uma ajeitadinha daqui, daqui a pouco, né, tu abriu ali, né? Abriu ali, desceu o combustível, beleza, bateu, pá. Deu uns rolê legal e tal, pra cá, pra lá, testemos e tal. E guardei uma moto. E no outro dia de manhã, precisava uns acertozinhos, a gente foi acertar. Ela parada, primeiro clique, ela já, igual o Pedro falou, ela travou. Aí foi na minha mão, eu que dei a partida. Isso que foi daí. Não Fui tinha eu que dei a botado a partida. mão na moto até o momento. Eu tava pronta a moto, a gente ia lá pra onde a gente tá indo hoje, ontem de manhã. E tá tudo muito intenso porque, vamos dizer, a gente tá quase pronto para sair e muitos eventos acontecendo. E aquele momento eu fiquei sem reação, fiquei como fosse em choque, porque envolve muita coisa, desde financeiro, a situação que eu venho passando, mas é um negócio muito louco, cara. E o negócio, pô, entramos num consenso, o negócio é botar a mão e resolver o problema, né? Não deixar para depois ou se estender ou ver o que é. E o Pedro tá louco, cara. O cara é fantástico. E como diz outro, a gente parecia já que se conhecia há tempos. E o cara chegou, botou a mão e destrinchou o troço. E quando ele abriu o motor, na hora que ele virou, eu digo, é um parafuso, mano. Da onde veio isso? Essa é a pergunta que tá até hoje. Tem essas deduções. Gente, depois de acontecer isso, peguemos o manual, olhemos parafuso, peguemos o carburador, tá todos os parafusos, não tem parafuso sobrando. Então, né, eu acho que para um Deus muito grande, que não aconteceu muito problema assim maior que pudesse impedir algo de nós estar realizando isso. E é isso aí, vamos para cima. E O mais interessante é que o parafuso ele não danificou absolutamente nada. Ele marcou o cilindro, ele marcou o pistão, e ele marcou o cabeçote em um lugar onde não afetaria nada. Mas aí, Pedro, tecnicamente falando, o que esse parafuso poderia ter causado no motor? Eu quero que o Pedro fale isso, você sabe quem é o Pedro. Então, assim, tecnicamente falando, esse parafuso, o que poderia ter causado no motor esse parafuso dentro do cilindro, brother? Cara, a maneira que aconteceu, que foi na partida, ele subiu, na hora que ele bateu, ele ficou enganchado no cabeçote, fazendo com o motor trave, e a gente mexia e olhava. Se esse parafuso bate, ele não crava em cima, ele cai. Vamos dizer, tá, que ele cravasse, mas cravasse mais na lateral, ia amassar a canaleta do pistão, acabou o pistão. Cara, foi num lugar, se ele caísse, a moto pegasse, ele caísse, entortasse uma válvula, essa válvula torta, batesse na cabeça do pistão, quebrasse, da mesma maneira que uma moto funcionar é uma cadeia de eventos, para ela quebrar de forma catastrófica é uma cadeia de eventos. E cara, essa cadeia não continuou. Cara, é uma doideira. Ia perder o motor tranquilo. Se essa moto tivesse andando, acontecido isso. Não fosse na partida, ou se ela tivesse pegado. Cara, o motor virou uma vez, ele não pegou. E aí o que acontece? Nós desmontamos, Pedro não meteu foi a mão. insistido, né? Pedro meteu a mão, olhou pra mim. Abre. Você perguntou até quando você vai ficar? Até terminar esse motor. Até quando você vai ficar? Até terminar? Até resolver. Então abre, brother. Tem que estar quinta-feira no Tennessee boa. Eu corri numa caixa que eu tenho ali de junta, começava a ver o que dava pra usar, o que não dava pra usar. No dia seguinte, à noite, já era 2 e pouco da manhã, o Pedro sugeriu que a gente tentasse achar juntas novas.
E eu fui até a Harley, a Clear Creek aqui do lado, abre às 10 da manhã, e tinha exatamente uma junta de cada que a gente precisava. Eu precisei para minha moto, eu tive que esperar 15 dias para chegar a junta, que é o kit que eu usei nela. Só que a minha moto que eu estava montando não é compatível com a moto Mica, os anos são diferentes e algumas juntas não são compatíveis. E na Harley tinha uma junta de cada. E eu fui lá, peguei junta, peguei óleo, peguei tudo que tinha que passar, tal, certinho. Conseguimos, né, o Pedro deu uma dica sobre uma peça para nós, que era compatível com uma outra moto, então nós conseguimos encontrar essa peça de uma qualidade melhor. Então fizemos um upgrade aí na questão da base do cilindro. E montamos a moto ontem à noite, e a moto funcionou. E eu continuava do meu ladinho ali, montando a minha FXR e vendo toda essa situação e vendo a alegria dos dois, gritando quando a moto funcionou, bateu de primeira, pegou. E aí as coisas ficaram mais, como que eu posso dizer, não que eu não estivesse tranquilo, porque eu estava confiante, porque eu estava vendo o que estava acontecendo nos bastidores. E aí eu confesso para vocês que eu só agradeço mais uma vez por estar vivendo essa experiência, e o mais importante de tudo isso é por estar ficando cada vez mais forte a minha confiança num ser todo-poderoso que determina aí como vai ser o nosso destino. Porque e grato também pelas pessoas, porque quando eu criei esse projeto, quando eu idealizei o Born to Ride 2025, foi inspirado na Priscila, voltando para casa quando ela pilotou o esporte dela, vendo a alegria, o desespero, a dor, a satisfação de conseguir superar um desafio, a satisfação de conquistar, que ela viveu durante os 3 meses que a gente ficou, 2 meses e pouco rodando. E o Born to Ride nasceu com a minha vontade de compartilhar isso com os meus amigos. E eu, infelizmente, não tem como ter os meus amigos aqui. Mas Deus está sendo tão bacana com a gente, cara, que Ele está me trazendo novos amigos. E eu estou conseguindo compartilhar isso e ver dos bastidores o que eles estão vivendo, que eu tenho certeza absoluta que é uma realização pessoal, tanto para mim quanto para eles, de poder estar vivenciando isso aí. E eu só agradeço por poder estar compartilhando isso com você que está assistindo, com o Mica, que está aqui com a gente, entendendo qual que é o rolê, com o Pedro, que agora está na família aí e se tornou parceiro, se tornou amigo. Enfim, tenho certeza absoluta que esses momentos aqui, esses 3 dias que parecem semanas dentro desse looping que a gente está vivendo, ficou marcado para o resto da vida. Então isso é história para contar pro resto da vida, porque tecnicamente falando foi um milagre. Pensando num cronograma, foi uma catástrofe, porque poderia ter acabado com tudo. E pensando no objetivo do projeto, foi excelente, porque as emoções que nós sentimos aqui dentro dessa oficina em 3 dias são transformadoras, brother, e só faz com que a gente acredite mais e mais e mais e mais num poder todo poderoso que, tipo, você não tá fazendo nada de mal, não tem por que eu não te pôr uma mãozinha ali e puxar esse parafuso um pouquinho para cá para ele cravar e ficar quieto ali, justamente na hora da partida da tua moto. Você não merece se fuder, porque é o que ia acontecer se esse parafuso, se essa moto pegasse, né? E graças a Deus a gente teve, os 3 tivemos aí a paciência, tivemos aí a compreensão e tivemos, assim, como pode dizer, a bênção de poder manter o ambiente agradável, de poder manter uma energia de união e
se fortalecer e a coisa foi lindo de ver. Lindo de ver. A moto tá aqui, a gente tá indo pra Gainesville agora. E é isso, moçada. É isso. Pedro, quero agradecer, brother. Eu quero agradecer por ter proporcionado essa experiência louca. Que fez lembrar até quando eu comecei a mexer na garagem de casa, com pouca ferramenta, no perrengue, né? E viver, tá mexendo na garagem de uma casa com pouca ferramenta, comparado com uma oficina completa, né? Só que dessa vez, ao invés de que eu tava começando a trilhar minha história, é fazer nem que seja uma pequena fração dessa história que vocês estão vivendo. Que, cara, vocês vão saber o que eles estão fazendo. Vocês nunca vão ter ideia do todo, da magnitude que é para tudo isso acontecer. É muito louco. Muito louco. É isso aí, moçada. Primeiro, velho, quero agradecer pela confiança. Porque também não é assim, né? Você é o Gouveia, beleza, vai lá, acha uma moto pra mim, compra, arruma que eu vou pôr minha vida em cima dessa moto para atravessar as Américas. Porque eu simplesmente confio em você. Obrigado. Obrigado por estar aqui. E seja bem-vindo ao Born to Ride, brother. Porque agora você faz parte do rolê, não tem como. Não tem como, tá ligado? O cara tá aí. E a moto do Mika, eu posso dizer que ela foi desmontada praticamente inteira, remontada. Depois dessa nova fase, o que aconteceu? A moto foi refeita inteira, só não foi aberto o primeiro cilindro. E foi batizada ontem. E foi batizada ontem. A moto é marrenta, Ela cara. pediu o nome. A moto nome. é marrenta, velho. A moto é foda. Eu tava olhando, tipo, veio, tá ligado? Filha da puta. Eu gosto de você. Mas você é foda. Cara, dá um start nessa moto aí, brother. Vai lá, amigo, funciona tua moto, brother. Você tá cansado. Ó. É isso aí, moçada. E da boa. É uma viagem pra vida, brother. Não é por acaso. Não é por acaso. Moçada, é isso aí. Valeu. Pra você que curtiu o vídeo, compartilha com o brother. Siga lá a Gorillas Garage no Instagram. Gouveia76, Micael Maia. Enfim, obrigado aí às empresas que estão apoiando o projeto, por acreditarem na gente. Obrigado aí aos amigos que mandam energia boa para nós, para fazer tudo isso acontecer. Isso é muito importante, pelas mensagens, por estar acompanhando aí. A gente não consegue fazer muito, mostrar muito, mas a gente vai fazer o possível para mostrar o máximo, para vocês conseguirem entender, sentirem qual que é o rolê, porque a gente não quer esconder nada, a gente quer mostrar a realidade do mundo biker, de uma viagem de longa distância com moto antiga. E é isso, né? Valeu? Faz demais, né? Que brisa, né? Vamos bater uma foto.